Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, um ótimo sábado para você. Uma grande alegria nos encontrarmos aqui pela última vez falando no livro de Filipenses, pelo menos neste tempo aqui de devocionais. Quase pouco mais, né? Quase não, pouco mais de 5 meses no livro de Filipenses. Mais de 140 devocionais neste livro. Que alegria poder ter transmitido todo este tempo esta palavra. E hoje concluiremos, né, falando sobre os recursos dos santos. Nós já falamos da comunhão dos santos, nós falamos da alegria dos santos, nós falamos do caráter dos santos. E nós estamos falando dos santos de Deus aqui. E hoje, terminando estes devocionais, os recursos dos santos. Verso 23 do capítulo 4 de Filipenses diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Paulo tem agora um círculo completo. Ele começou esta carta desejando a graça aos filipenses e ele conclui esta carta da mesma maneira. O apóstolo termina suas cartas sempre desejando a graça de Deus aos seus destinatários. O recurso que todos os crentes mais precisam é a graça do Senhor. É a graça que vem do Senhor Jesus Cristo. A graça que é aquele favor imerecido ou aquela beneficência de Deus que trouxe a redenção aos crentes. O trabalho da graça de Deus na vida dos crentes continuará até a sua glorificação. Paulo expressou esta verdade em Romanos 5:2. Através de Cristo, de quem também obtivemos a nossa introdução, a entrada pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Os crentes não são salvos apenas pela graça, mas também são sustentados pela graça de Deus. São regidos pela graça, guiados pela graça, mantidos pela graça. A graça santifica, capacita também. A graça também nos traz o conforto, a alegria, paz, ousadia, perdão. Tudo vem pela graça de Deus. A graça sustentadora de Deus vem para os crentes através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o tema desta epístola, onde ele é mencionado 40 vezes nesses 4 capítulos. Paulo descreveu a si mesmo como um servo de Cristo. Dirigiu-se aos filipenses como santos em Cristo. Sua prisão foi por causa de Cristo. Seu viver era Cristo. Anunciou a morte e a presença de Cristo. Exortou os filipenses a se comportarem da maneira digna de Cristo, a ter a atitude de Cristo. Chamou para eles para viverem a glória em Cristo. Seu passado se tornou um lixo, tendo em conta as riquezas que ele encontrou em Cristo. Ele foi salvo pela fé em Cristo. Ele aguardava ansiosamente Cristo em seu retorno. E a sua suficiência estava em Cristo. A alegria a qual falamos por toda esta carta, que nós encontramos em todos os capítulos. Paulo falando da sua alegria, da sua satisfação. A carta da alegria é a carta cristológica. A sua alegria estava em Cristo, porque Cristo é o Senhor de todas as coisas. O personagem, a adoração, comunhão, a alegria, os recursos estão ligados em Cristo. Paulo apropriadamente resumiu a vida cristã quando ele escreveu: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Assim concluímos esta maravilhosa epístola. Lembrando que a nossa alegria está no Senhor, em Cristo. Aquele que morreu por nós, aquele que nos deu a sua vida, aquele que nos dá os recursos necessários para que prossigamos até o fim. O nosso viver deve ser Cristo. O morrer é lucro. Que nós possamos viver dignamente da maneira como Cristo nos chamou a viver. Ele já nos deu os recursos necessários. Temos todos os recursos para uma vida feliz, para uma vida alegre, independente das circunstâncias, independente do que vier. Que nós possamos, de fato, nos alegrar no Senhor, descansar em Cristo, aquele que é o Senhor sobre todas as coisas.
Muito obrigado pela sua atenção nestes meses. Muito obrigado por ter acompanhado estes devocionais. E espero, segunda-feira, retornar com um novo livro onde vamos recomeçar, ou uma nova etapa de devocionais em novos livros. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um ótimo fim de semana. Que a graça dele, o recurso que você precisa, esteja sobre a sua vida. Grande e forte abraço. E se Deus quiser, até segunda-feira. Uma palavra de amor, uma palavra de Deus.